Cada um de nós conta uma história sobre si. E depois, sem perceber, vai ajustando o teatro de modo coerente com essa história sobre si. A vida vai se deixando escravizar pelo discurso identitário. Né? Outro dia, eu vi lá um desses memes que era fantasias de carnaval para carecas. Então tinha lá um monte de carecas, e aí ele generosamente me citou. E ele disse, professor Clóvis, ótima retórica e indumentária de professor. Ponto. Depois disse, professor Karnal, o mesmo que o professor Clóvis, só que mais moderninho. Ponto. O que é que você percebe? Você percebe que a identidade não é assim, ô pessoal, senta aí, anota que eu vou dizer quem eu sou. Não, a identidade é negociada com todo mundo. Ela é um fato social, diria Durkheim. Ela é produzida no mundo. Inclusive, quando a gente nasce, só tem mundo falando de nós. É zero consciência de si. E essa consciência de si vai sendo abastecida por atributos que nos chegam de fora. Aos poucos a gente começa a ter alguma definição de si que a gente repete e a gente começa a negociar aquilo que a gente aceita sobre nós e aquilo que a gente não aceita sobre nós. Mas ainda assim a primazia do outro é imensa na nossa identidade. Senão não haveria problemas de reputação, senão não haveria problemas de chacinas na internet, senão não haveria nada disso. Quer dizer, a força do outro é avassaladora. O que o outro pensa sobre nós tende a preponderar em relação ao que pensamos sobre nós na hora de nos definir. E, portanto, o cara disse lá, quem é Clóvis? Alguém que se veste como professor. Então, claro está que é irrefutável. Eu passo a minha vida, percebendo ou não, mas agindo em função dessa identidade. Eu falo como professor, eu me visto como professor, como ele bem observou, eu me posiciono como professor, eu interajo no mundo como professor, até mesmo esse teatro de uma certa humildade, etc e tal, tem um pouco a ver com a docência propriamente. No mundo universitário, a figura do sabichão pode pegar muito mal, né? O mesmo não acontece no mundo corporativo, onde é preciso ter certezas. Né? No mundo universitário, uma dúvida ou outra é de bom tom, até porque é preciso ter o que pesquisar. Né? Então, veja, somos escravos da nossa identidade em grande medida. Por quê? Porque a nossa identidade é um patrimônio que usamos para interagir, para conviver, etc. Submeter a nossa identidade a um checkmate como diz Goffman, nos fazer perder a cara, né? Quando percebemos que aquilo que dizemos sobre nós é flagrado como mentiroso. Né? E aí, então, tudo aquilo se destrói, preciso construir uma outra identidade, é aterrorizante, é devastador, etc. Então, somos protetores da nossa identidade e acabamos vivendo para proteger a nossa identidade. Ora, isso nos escraviza. Então, o que é o super-homem nietzschiano, esse Übermensch? É alguém que está despojado disso também. Despojado disso também, eu não sou nada, eu vivo. Enquanto vivente eu não sou, eu sou, né? Entende? Não há o que possa permanecer ao longo. O que há é vida. Enquanto vivente eu não sou. Ou se preferir, sou nada. E é isso que me dá essa chance. Não uma chance existencialista de
de ser livre e fazer escolhas, etc, etc, porque Nietzsche não tem nada a ver com isso. Mas essa chance de se entender integrado num caos de forças que conduz a vida para onde conduz. E você, sem medo, consegue imprimir à vida o selo da intensidade o máximo de tempo possível. Sem precisar ter que se preocupar com se você é professor, se você tem sucesso, se você tem visualizações, se você tem seguidores, se você... Porque, veja, a própria ideia de ter seguidores, ela é, como a verdade, uma espécie de freio de mão, né? Na vida, o que há é gente falando, gente ouvindo, isso que há. O seguidor é uma espécie de reduto protegido, assim, de uma coisa com uma pretensão, assim, olha aqui o que é meu. É uma reificação de um coletivo disperso em experiências as mais diferentes possíveis, mas que naquele processo de mera quantificação acabam virando só um número, né? O Übermensch, o além do homem, jamais se preocuparia com esse tipo de quantificação hierarquizante. Fulano de tal tem X seguidores, o outro tem Y, o outro tem Z, e isso é um pouco indicativo de um ranking dos 10 mais podões de não sei o quê, os 10 mais isso, 10 mais aquilo. Então, ou seja, o cara que vive a vida desmuletado é um cara que não se deixa capturar e aprisionar por nenhuma dessas armadilhas escravizantes. Eu repito, armadilhas escravizantes que escravizam a todos nós, em particular a mim, que fique claro, mas aqui estamos explicando o que ele está dizendo. Né? Então, não é só um cara que vai viver a vida na vida e não é, digamos, pautado por uma natureza humana qualquer, não é pautado por uma natureza subjetiva de si qualquer. O seu papel no cosmos é de dar aula, portanto seja professor. Não, o cara que vive a vida na vida, ele obviamente não vai estar encurralado por um esquema desse tipo, né? De ter que dar exuberância à própria natureza. O cara que vive a vida na vida não vai estar pautado por um comportamento chancelador de uma vida eterna. Né? O cara que vive a vida na vida também não vai estar pautado num movimento revolucionário onde tudo só vai ser legal depois da revolução. O cara que vive a vida na vida também não vai estar pautado num procedimento científico onde qualquer um que fizer aquilo dá na mesma. Portanto, o cara que vive a vida na vida é o artista, né? É a arte. Por isso que o Nietzsche gostava tanto de arte. Por isso que ele gostava tanto de arte. Porque era o cara que estava sendo guiado pela vontade de potência e queria fazer aquilo alheio às regras morais e ao que as pessoas pensam. Muito bem. E a arte, que nos ouça bem, não é essa definição de arte, ela não se deixa enclausurar, né, pelas formalidades da pintura, escultura, música, cinema, etc. É artista todo aquele que, naquele instante existencial, vive a vida na vida como um desamarrado de todas as muletas que possam prendê-lo. Né? É possível ser artista dando aula, é o que eu costumava dizer. Né? O que é uma aula artística? Né? É uma aula onde o professor imprime à aula toda a sua potência. Toda a sua potência. E assim é possível um podcast artístico à moda de Nietzsche.
Onde não importa muito o que é dito. Pois vamos combinar. O que é dito, ou desdito, ou tridito, ou tetradito, daqui 200 anos estarão rindo do que dizemos. Importa pouco. O que importa é que o discurso pode ser uma oportunidade artística. E o discurso é uma oportunidade artística não pelo que você diz, porque muitas vezes você diz amarrado por 30 muletas, 30 grades. A primeira parte, segunda parte, coisa, cita esse, cita aquele, a BNT, notas de rodapé, tá, bibliografia, não, o discurso será artístico quando ele for vomitado pelas forças vitais. E é por isso que o livro dele é do jeito que é. Sem referência, sem nota, No caos. frase solta.